Bom dia, amigas e amigos, meu nome é Dalber Gonçalves, eu falo aqui da cidade de Limeira. E em função da matéria que eu soltei ontem no meu perfil da IPTV sobre o aumento explosivo no consumo de água na cidade de Limeira, explosivo e misterioso, eu trouxe aqui para vocês agora algumas orientações que muitas pessoas me perguntaram no decorrer da noite, da madrugada, e eu estou fazendo esse vídeo justamente para isso. Bom, as orientações são muito simples, tá? São muito fáceis de serem cumpridas em cada residência. E a primeira delas são sugestões, vejam bem. A primeira delas é que você feche o registro todo dia. Por que isso? Existe uma lenda, uma suposição, uma desconfiança, que é no meu caso, de que existe ar dentro da rede. Tá, que estão ou injetando ou diminuindo a velocidade do fluxo de água para se formar bolhas. As teorias são as mais diversas possíveis, mas a minha principal desconfiança é que o que está fazendo o seu relógio, o seu medidor de água dar esse pulo inexplicável é ar. E é uma desconfiança minha. Eu não tenho provas, eu não tenho comprovação científica, mas não tem outra explicação lógica na face da Terra. Em uma casa de 2 pessoas que consumia 8 metros cúbicos, passaram a consumir 43. Do nada. E ainda chamaram caça-vazamentos, o caça-vazamento dar um laudo que não tem vazamento na residência, e a empresa a concessionária, a BRK, dizer que esse laudo é suspeito, não é confiável porque a metodologia não está descrita. Ora, senhores, tá? Então, para não me estender muito, porque isso aí já vai ser um assunto de um outro vídeo, a primeira orientação é: feche o seu registro de água, o da rua, o lá de fora, tá? A segunda são testes de vazamento. Esses testes de vazamento, eles vão desde você colocar, travar a boia da sua caixa d'água e depois de um tempo você ver se baixou a caixa d'água, baixou o nível dela, até você fazer o teste de sucção na primeira torneira após o hidrômetro. Para esses testes, no final desse vídeo, eu vou colocar um técnico da Sabesp, que é uma empresa que se preocupou com você, né, no caso, as pessoas que consomem na área dela, e está explicando isso. Águas de Limeira, Foz do Brasil, Odebrecht, BRK nunca postou um vídeo que eu saiba nesse sentido. Por quê? Porque é interessante que você gaste mais para eles faturarem mais, é lógico. Não estou dizendo que isso é uma intenção da empresa, não, mas isso é óbvio. Se você consome mais, se tem vazamento na sua casa, quem que vai lucrar? Não é verdade? Então façam os testes de vazamento que vai ter o vídeo que foi postado pela Sabesp, uma outra empresa que trata da água aqui dentro do estado de São Paulo, e vocês vão poder ver se vocês têm algum tipo de vazamento. Depois, acompanhe todos os dias e fotografe todos os dias o seu hidrômetro. Na primeira foto, pegue um jornal qualquer, de preferência um jornal de idoneidade, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, tá? Um jornal de grande circulação, coloque do lado. Tire a foto do hidrômetro com o jornal do lado para poder você marcar a data. Isso, juridicamente, se você precisar utilizar, você já tem uma comprovação da data, mas você tem que guardar o jornal para você comprovar que naquele dia o jornal foi soltado, tá? Tem uma edição daquele jornal e você fotografou no dia da emissão do jornal. Tá? Então procure aí perto da sua casa, ou se não, se você trabalha no centro, quando você for ao centro, compre uma Folha de São Paulo, um Estadão, tá? E fotografe o seu hidrômetro. Só a primeira foto precisa disso. As demais, dos outros dias, vão ter como base a própria leitura. Então se você tem, por exemplo, a leitura 0,50, tirou a foto com o jornal, aí no outro dia 0,54, você não precisa do jornal, porque já é a sequência da sua leitura. Então existe um histórico registrado. Nós tiramos fotos de passarinho, de cachorro, de rua vazia, de carro batido. Não nos custa todos os dias passar o nosso hidrômetro e fazer uma foto da nossa leitura, do nosso consumo diário. Depois, as outras orientações, essa principalmente é quando você for na empresa. Vamos supor que você recebeu lá 300 metros cúbicos de consumo de água. Aí você vai lá na empresa. Não são raros os casos que as pessoas me relataram de que quando vão lá, algum documento acaba ficando lá.
Tá, mas isso eu não estou dizendo que é má índole do funcionário que está lá, ou que existe uma orientação que é maldosa da empresa. Não, hipótese alguma. É a quantidade de pessoas que estão indo lá reclamar da quantidade do consumo delas que elas não tiveram, apesar do registro, tá? E na correria, eu acredito que nesse sentido está ocorrendo algumas falhas para a devolução dos documentos. Eu tive casos, por exemplo, do Lucas, que vocês viram na matéria, que passou na IPTV, que ele foi lá e a conta original dele, a fatura original dele ficou na empresa. Eu não sei se isso é procedimento em função da negociação, eu não sei se foi um esquecimento, eu não sei se foi uma orientação que foi dado para os funcionários que o atenderam, mas a conta original dele ficou lá. Então, entendam, os funcionários do BRK, da Odebrecht, da Foz do Brasil, da Foz de Limeira, da Águas de Limeira não são deuses. Eles são apenas funcionários cumprindo a função deles. E eles não têm porquê e nem como intimidar vocês. Vocês precisam entender de que o fato deles estarem dentro de uma empresa, a única prerrogativa que eles têm é de atender vocês. Tá? Porque dentro do Código Penal existe uma equivalência entre os funcionários que prestam serviços para empresas que estão prestando serviços exclusivos da municipalidade. Eles são equiparados ao funcionário público. Então existem duas coisas. Primeiro, é claro que você não vai maltratar um funcionário deles, não vai maltratar uma pessoa que está te atendendo, né, porque aí caberia uma sanção. Mas também eles não cumprirem a função deles, também é passível de punição perante o Código Penal. Então entendam, vocês vão na empresa, tenham ciência de que eles não podem ficar com documento de vocês, nenhum. Nem a conta, nem a comunicação de alteração de cavalete, que agora está virando moda, nem uma comunicação de aumento, nenhum documento. Todos os documentos que eles olharem, que eles consultarem, eles são obrigados a devolver para vocês. No ano de 2016, a empresa, segundo um documento da Ares PCJ, que é a empresa milagrosa que agora faz toda a comunicação, que faz toda a fiscalização em função de uma lei, de um convênio que foi assinado por Limeira com eles tiveram no ano de 2016 de faturamento. E até agora, o mês de junho ou julho, se eu não me engano, são mais de 70 milhões de arrecadação. Faturamento de mais de 70 milhões. Então uma empresa que teve um faturamento monstruoso desse, ele não deve ter problema em colocar uma máquina de xerox lá para tirar a cópia dos seus documentos. Eles não podem ficar com documento de vocês nenhum. Fatura de água é de vocês. Comunicação de troca de hidrômetro é de vocês. Comunicação de excesso de consumo é de vocês. Qualquer documento de vocês, se vocês forem lá com uma pena de galinha, eles não têm o direito de ficar com ela. Tá bem? Então é um outro caso que vocês precisam entender. O outro assunto, eu já tinha citado, mas eu vou voltar com mais veemência nele, que é o fato de intimidação. Bem, às vezes, um funcionário de uma empresa ou de outra, quando vai cumprir a sua obrigação, que o chefe manda, ele exagera um pouco. Tá? Ele fala, não, você tem que trocar o hidrômetro da sua casa. Não, você não tem que trocar o hidrômetro da sua casa. Sabe por quê? Porque a única resolução que tem nesse sentido diz que o hidrômetro tem que ser visto a cada 5 anos. Ele não é obrigatório a troca, sabe por quê? Porque dentro dele as peças são de nylon, de plástico, tá? O plástico, se você joga na natureza, se não me falha a memória, ele demora 400 anos para acabar. Como que vai trocar o hidrômetro com 1 ano, 5 anos, 10 anos? Não, eles não precisam trocar isso, tá? E se você não quiser, se o funcionário estiver na porta da sua casa e não tiver nenhum defeito no seu equipamento, você simplesmente fala, eu não quero que troque. E eles não podem trocar. Sabe por quê? Porque está dentro da sua casa. Se o hidrômetro estiver dentro da sua casa, você pode dizer, eu não quero que troque. E eles não podem trocar. Então não se deixe intimidar pela necessidade do outro. Ele vai lá com uma ordem. Não, você vai lá e vai trocar, etc. Não, você chega e fala, não quero que troque, deixa assim. Você tem esse direito, tá bom? E agora a última moda da nossa querida BRK. Troca de cavaletes. Inventaram uma moda agora que você tem que se adequar a um padrão que nem sei de onde vem. Eu não pesquisei porque não me interessa. E sabe por que não me interessa? Porque você não tem que trocar esse cavalete. A única coisa que você precisa é dar acesso à leitura. Tá bom? Você precisa deixar no lugar seu cavalete, ou uma fresta, ou uma portinha, ou numa localização que seja favorável ao leiturista.
Se chegar alguma comunicação para você de que você tem que alterar, aumentar, colocar 50 deuses em cima do seu cavalete, é mentira, você não tem que fazer essa mudança. Tudo bem? Então entendam, na hora que chegar uma comunicação, mudança de cavalete, e alguém for lá cobrar, fala, me mostra a lei. Qual lei me obriga no Brasil a trocar esse cavalete? Mas é uma resolução, é uma portaria, etc. Não, mas tudo bem, é lei? Não, é resolução, então não tem que cumprir. A Constituição diz, ninguém é obrigado a fazer nada que não seja por força de lei. Então se não tiver uma lei que te obrigue a trocar seu cavalete, você não tem que trocar, tá bom? Aguarda mais um pouquinho, eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu vou linkar com vocês agora, eu vou colocar logo depois desse vídeo, as instruções do técnico da Sabesp com relação a vazamentos, tá bom? Façam um bom proveito e daqui a pouco eu volto para falar de outros assuntos com vocês. Um grande abraço, meu nome é Dalber Gonçalves. Prezado cliente, como todos sabem, a água é um bem precioso. Por isso a Sabesp sugere teste para descobrir vazamento em seu imóvel, evitando o desperdício de água. Vamos lá? Vamos para os testes de detecção de vazamento no subsolo. Primeiro passo, fechar bem as torneiras. Segundo passo, travamento da boia. Com cabo de vassoura ou alguma régua para fazer o travamento da boia, da caixa. Com o barbante, fazemos esse movimento. Logo em seguida, é verificar se o hidrômetro está girando. Se ele estiver girando, provavelmente deverá ter um vazamento. Fomos até o hidrômetro e lá constatamos que realmente ele está com giro. Isso significa que provavelmente tem um vazamento. Então nós vamos fazer agora o teste de sucção para confirmar esse vazamento. Para isso, nós precisamos fechar o registro do cavalete. A princípio, nós precisamos do quê? Um copo com água, ok? Vindo a primeira torneira que é alimentado do cavalete para dentro do imóvel. Contudo, no início, fizemos todo o travamento da boia e fazer o seguinte, colocar o copo com água na torneira e abrir a mesma torneira para ver a situação. Como vocês estão observando, a água está sendo tragada pela torneira. Isso significa que nós temos um vazamento no subsolo. Ela está indo em direção ao vazamento. Com esse teste, nós concluímos que nós temos um vazamento no subsolo. Nessa etapa, faremos o teste do vaso sanitário. Para isso, nós precisamos de algum equipamento. A luva cirúrgica, obrigatoriamente para evitar contaminação. Um copo descartável e um balde para descarte da água do vaso sanitário. Agora nós vamos fazer a retirada da água do vaso sanitário. Esgotada toda a água, vamos observar por alguns minutos se essa água vai retornar ao nível normal dela. Se a água retornar ao vaso sanitário, significa que nós temos um vazamento da válvula de descarga. Isso também se aplica para a caixa acoplada. Devemos fazer o mesmo teste. Teste de vazamento em reservatório inferior de condomínios. Precisamos ter em mãos uma régua, uma caneta ou um giz para fazer a marcação. Primeiro passo, fechamos o registro de entrada da água. Segundo passo, desligamos a bomba de recalque do reservatório. Terceiro passo, inserimos a nossa régua dentro do reservatório. Logo em seguida, retiramos, aonde tem a marca d'água, faremos uma pequena marcação dessa água. E aguardamos 2 horas para ver se o nível da água abaixou. Passado 2 horas, voltamos ao local para fazer novamente o teste. Inserimos a régua no mesmo ponto do iniciante. Observamos que o nível que foi tirado anteriormente, ele está diferente com o atual. Isso significa que o nosso reservatório inferior, ele tem vazamento sim. Bem, pessoal, ficou aqui algumas dicas de como detectar um vazamento. Alguma dúvida, se houver, procure a nossa agência comercial ou o site
www.sabesp.com.br. Muito obrigado.